Caros participantes do curso de extensão à distância, Sistemas Clear de Alfabetização, segundo módulo Escrita. Hoje trataremos da primeira unidade, diferenças e semelhanças entre a comunicação verbal, oral e a escrita, mas a segunda parte. E trataremos também da codificação dos fonemas dependentes do contexto fonológico. A comunicação verbal oral canônica se dá face a face com os participantes, não só compartilhando o mesmo espaço e tempo, como muitas experiências empíricas do dia a dia. Ela dispensa, pois, a referência através de palavras do que é evidente pela própria situação, como se nomear a si próprio. As pessoas do discurso, ou seja, a primeira e a segunda pessoa, são quem fala e a quem a primeira se dirige. Ambas podem falar sobre algo. Enquanto na comunicação oral canônica ou nos diálogos em discurso direto transpostos à escrita, os referentes dos chamados deíticos espaciais e temporais em relação à primeira e segunda pessoa do discurso, quando falam entre si, refiro-me aos pronomes demonstrativos e aos advérbios ou opções adverbiais nessa situação, são evidentes no contexto, porque vêm acompanhados de gestos, de apontar, das expressões fisionômicas, da intuação e o porquê o mesmo tempo e espaço são compartilhados pelos interlocutores na comunicação escrita canônica, ocorre a ruptura espaço-temporal. Redator e leitor não compartilham o mesmo espaço e tempo, os quais necessitam ser contextualizados nesta situação linguisticamente. Assim, nas cartas, bilhetes, avisos, ofícios, é preciso explicitar o nome do destinatário e do remetente, além do local e data onde e quando se escreve. Existe um ditado colocado nos avisos das vendas e mercadinhos, onde se lê: fiado só amanhã. Esse ditado revela a intuição popular de que amanhã não significa uma data precisa, a não ser que o texto esteja datado. O sentido de amanhã no aviso das vendas e mercadinhos é nunca. Detenho-me nessa explicação porque uma das grandes dificuldades dos alunos ao escrever é colocar-se na posição do outro que vai ler o texto que eles estão escrevendo, num outro espaço e tempo. Essa projeção é que vai permitir escrever de tal modo que o leitor possa entender o que o redator quis comunicar. Isso deverá ser trabalhado desde o início em nível da criança. Vou ilustrar o comentário contrastando as duas situações. Na comunicação oral canônica, nós teremos o seguinte: alcança aquela chave que está ali,
que estou saindo agora para ir a um médico. Já na comunicação escrita canônica, começamos com Florianópolis, 15 de dezembro de 2012. Querida Helê, ontem quase perdi a hora da consulta médica porque havia esquecido a chave do carro sobre a mesa. Mas deu tudo certo. Espero que possamos nos ver logo. Grande abraço da Léo. É claro que aqui nós estamos mostrando 2 exemplos de comunicação oral canônica, comunicação escrita canônica. Hoje nós temos situações intermediárias, como, por exemplo, escrever no celular. E aí automaticamente o celular já coloca a data em que você está escrevendo a sua mensagem. Porém, ele não escreve automaticamente o lugar em que você está escrevendo. Então, você ainda terá que dar essa informação para que o leitor possa recuperar os dados. Quando você lê a comunicação oral, que eu exemplifiquei, não consegue saber quem está falando nem para quem, assim como não sabe onde está a chave, nem quando a pessoa vai sair. Referências que são evidentes para os interlocutores face a face. Já na comunicação escrita, você pode recuperar os referências de perdi, havia esquecido e espero, que são da pessoa que assinou, que é a pessoa que está escrevendo, que escreveu, Léo. E quando está escrito possamos nos ver, só pode se referir à pessoa que escreveu, que é Léo, e à pessoa para quem está sendo redigido o bilhete. Então, que é a Helê. Também podemos recuperar a referência de ontem, que é 14 de dezembro de 2012, porque a carta está datada com dia 15 de dezembro. E logo só pode ser uma ocasião logo imediatamente a seguir de 15 de dezembro. Conforme já mencionado, uma das propriedades da fala na situação canônica é a volatilidade. Falamos e os nossos interlocutores somente conseguem reter alguma coisa do que dissemos em sua memória permanente, na forma de um resumo, muitas vezes distorcido, ou por pouco tempo na estação episódica da memória de trabalho, isso se os dados forem necessários a algum desempenho de atividade, pois logo vão desaparecer quando a ação for concluída. O texto escrito se caracteriza pela permanência. Isso garante a sua integridade e a socialização no espaço e no tempo. A memória de trabalho é um sistema de capacidade limitada que permite o armazenamento temporário e gerenciamento de informações, composta por 3 componentes: o executivo central, que atuaria como controlador da atenção, e 2 sistemas de apoio especializados no processamento e manipulação de quantidades limitadas de informações específicas. Esses 2 subsistemas são a alça fonológica e o esboço visoespacial. Em 2000, Baddeley, o autor da citação que eu acabei de mencionar para vocês, ampliou o modelo acrescentando um 4º componente, a estação episódica, a qual eu já tinha me referido, responsável pela integração das informações mantidas temporariamente na memória de trabalho com aquelas provenientes
dos sistemas de longo prazo em uma representação episódica única. Isso é uma citação do Guiara Landeira Fernandesa, de 2010. O fato de a capacidade da memória de trabalho ser muito limitada determina inúmeras consequências. Uma delas, já mencionada. Os resumos registrados na memória permanente apresentam muitas distorções. Mas uma consequência importante é a de que o texto oral tem que se adequar a tais limites da capacidade de processamento. As sentenças são curtas, com poucas orações encaixadas, isto é, orações subordinadas, além de que as próprias condições da produção oral exigem as chamadas muletas de processamento, que são pausas vazias ou pausas plenas, como e agora uma coisa que as pessoas usam muito, tipo. Ainda exige retificações, repetições e partículas de pedido de atenção dialógicas, como, por exemplo, né, viu, algumas pessoas são viciadas nisso. A sintaxe das orações no diálogo é omissa na superfície, particularmente nas respostas às perguntas QU. O que são perguntas QU? É quem, o que, quando. Vou dar um exemplo. Vejam como as respostas são totalmente elípticas. Quem quer comer goiabada? Eu. O que você está lendo? Clarice Lispector. Quando você retorna? Amanhã. Todas as características da comunicação verbal oral, as que eu acabei de exemplificar para vocês, decorrentes principalmente da fugacidade do enunciado produzido, dos limites da capacidade de memória, da memória de trabalho, mas também do fato de os interlocutores estarem face a face, compartilhando o mesmo espaço e tempo, não caracterizam o texto escrito. A permanência do texto escrito conduz à reflexão, ao atestado de nossos conhecimentos, não só sobre o que estamos discorrendo e sobre a língua escrita que estamos utilizando, como sobre nossa competência para pensar e para organizar o raciocínio de forma coerente. Agora nós vamos tratar de uma parte que diz respeito à metalinguagem para a escrita, ou seja, como nós codificamos os fonemas em grafemas. E dessa vez, a codificação dos fonemas pode ser dependente do contexto fonológico que a cerca ou independente. Nós vamos tratar, nesse momento, da codificação dos fonemas dependente do contexto fonológico. Ela pode ocorrer em virtude do fonema que vem depois, como, por exemplo, o fonema cuja realização eu vou efetuar para vocês, que é o J, o primeiro segmento que aparece na palavra já. Ele sempre vai se codificar no grafema que é realizado pela letra J antes das vogais posteriores, como U, O, A,
e as respectivas nasais, on, an, ou então antes da semivogal u, como temos nos exemplos jura, jogo, janta e ajuizar. Uma segunda possibilidade é a posição que esse fonema ocupar no vocábulo e ou combinada essa posição com os condicionamentos dos fonemas que vêm depois. Então, o fonema pode estar no início do vocábulo, pode estar no início de sílaba interna. O fonema que eu vou realizar para vocês, que aparece no início da palavra sala, agora eu vou realizar uma fricativa surda. Ele sempre vai se codificar num grafema que se realiza pela letra S, quando estiver em início de vocábulo e antes das mesmas vogais posteriores que eu mencionei há pouco, que são U, O, A, e as nasais on, an, e a semivogal U. Então, vejam agora os exemplos da codificação que aparece nas palavras que eu vou ler para vocês. Subo, soma, sola, santa, suave. O terceiro caso é o caso das vogais na posição átonar final de vocábulo em relação à sílaba mais intensa. No caso, eu vou tratar do vocábulo canônico da língua portuguesa, que é o vocábulo paroxítono e que vai se escrever, ele já vai ser codificado realizando-se pelas letras A, E, O, seguidas ou não de S. Esse S que eu estou mencionando a letra, essa letra vai realizar um arquifonema. Então, agora nós estamos entrando com um conceito novo que é preciso explicar, que é muito importante, porque o nosso sistema de escrita, às vezes, apresenta uma tal transparência que esse arquifonema é registrado na escrita. Então, vamos saber o que é esse arquifonema. Nós temos que partir da noção de fonema. O fonema, segundo o Roman Jakobson, é um feixe de traços distintivos. O que significa um feixe de traços distintivos? É que cada um desses traços, são traços fonéticos, tem a função de distinguir significados. Então, se você tiver a palavra caça e casa, você vai ver, uma coisa é o moço caçar a moça e a outra coisa é o moço casar com a moça. Bom, mas a diferença entre caçar e casar, ela se dá só por causa de um traço fonético, que é o traço surdo-sonoro das fricativas aqui. No caso de caçar, o traço é surdo. No caso de casar, o traço é sonoro. Então, em caçar é surdo ou menos sonoro. Em casar é sonoro. Aquele traço vai distinguir o significado que vocês viram que é importantíssimo entre esses dois verbos. No exemplo que nós demos, o moço vai caçar a moça ou vai casar com a moça, certo? Bem, e a mesma coisa nós vamos ter, por exemplo, a diferença entre bala e mala, o traço que diferencia um vocábulo do outro é, em bala nós temos o traço menos nasal ou oral,
E em mala nós temos o traço mais nasal. Apenas esse traço vai fazer a diferença de significado entre as palavras bala e mala. Mas, em algumas situações, em alguns contextos, vai ocorrer a suspensão da função que esses traços teriam normalmente, nos contextos usuais, mas em alguns contextos essa função é suspensa. Por exemplo, se você disser os passos, nós vamos ter no início um artigo que está no masculino plural. E acontece que a realização desse último segmento do artigo, como ele vem antes de um vocábulo que começa por uma consoante surda, ou seja, menos sonora, ele vai se realizar surdo. Os passos. Vejam que eu realizei surdo. E eu estou realizando a minha variedade, que é a variedade gaúcha. Tá? Agora, se eu disser os bons meninos, eu estou usando a mesma marca de plural e agora eu vou realizar, deixa eu ver, os bons. Por quê? Bons começa por uma consoante mais sonora e aí então a realização vai ser sonora. Acontece que a função de marca de plural continua a mesma. Tanto faz você usar surdo ou sonoro. Então, significa que a função de distinguir significados aqui foi suspensa, perdeu o efeito. O significado de marca do plural continua o mesmo. Mas vejam só o seguinte: se for um carioca que estiver falando, nós vamos ter os passos, até de tom, né? Os passos. E já não diz mais a realização como eu, gaúcha. Ele vai dizer sh. E isso é determinado pela variedade sociolinguística, ou seja, porque ele é carioca, ele fala assim. Então, novamente suspendeu a função do ponto de articulação para diferenciar esses dois fonemas. E se for sonoro, o segmento que vier depois, se ele disser os bons meninos, aí ele vai dizer j. Então, nós temos a suspensão de da função de 4 traços aí. O que se postula nessa situação é o arquifonema. Ele abrange todos os 4 fonemas que naquela posição tiveram um traço com a sua função neutralizada. Com as vogais átonas, I versus E e U versus O, em posição final de vocábulo, ocorrerá fenômeno semelhante. Conforme a variedade sociolinguística, E, O, ou seja, as vogais átonas, vejam que agora nós estamos falando nos fonemas, nós não estamos falando em como está escrito. Elas não vão ocorrer nesse contexto fonológico. E essa variedade sociolinguística, onde ocorre esse fenômeno, é a mais frequente no português brasileiro oral. Então, aqui nós postulamos um arquifonema
que nós escrevemos com letra maiúscula entre barras paralelas. E a gente seleciona na representação fonológica a forma mais frequente em que ocorre no português brasileiro essa realização, que é o I e o U. Porém, paradoxalmente, na escrita vai acontecer o inverso, porque a codificação vai ser nos grafemas O para o arquifonema U e E para o arquifonema I, que se realizam com as respectivas letras que eu acabo de mencionar. Na verdade, o fato de ocorrer aquela neutralização resulta num contexto competitivo, porque nós temos a possibilidade, na língua escrita, de haver um registro, além haver a codificação, além de os grafemas O e E, que eu acabei de explicar para vocês, existe a possibilidade de um grafema I, que nós chamamos de forma marcada, ou de um grafema U, e, em geral, seguidos pelo grafema que se realiza pela letra S. Mas essa forma marcada é raríssima. Nós temos, por exemplo, a palavra ônibus. Vejam que o U está na posição átona e nós grafamos nós codificamos no grafema U, que se realiza pela letra U, seguida do grafema que se realiza pela letra S. Nós temos a palavra lápis, mas podemos contar nos dedos as palavras que têm essa realização. Por isso, elas são chamadas de formas marcadas. Aquelas que nós grafamos com a letra O e a letra E, seguidas por não de S, são exatamente as formas canônicas mais frequentes na língua portuguesa. Olha ao seu redor, você vai ver que as palavras mais frequentes da língua portuguesa são os vocábulos paroxítonos, que se escrevem com as letras A, E, O, seguidas ou não de S. Menino, menina, porta, livro, livros, escreve, escreves, são as mais frequentes. Por isso, nós consideramos isso como uma forma default. Isso, então, precisa ser didaticamente aproveitado na alfabetização, porque constitui um dos maiores problemas para as nossas crianças, em virtude do conflito que eu mencionei, ou seja, que elas dizem, na maior parte das variedades sociolinguísticas, elas dizem livro, elas dizem menino, elas dizem escreve, ele escreve, e vão ter que grafar com as letras O ou E, conforme nós estamos explicando, seguidas ou não de S. Mas então nós vamos ter que mostrar que isso é o que ocorre mais frequentemente. Quando elas dizem U, I fraquinho, em sílaba átona, a probabilidade é de que escreva-se, então, com
tempos seguidos ou não de S. Terminamos aqui a parte teórica da primeira unidade, parte 2, e agora nós então vamos passar às práticas. Muito obrigada.